Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Orlando Russo Neto, nasci no dia 22 de julho de 1973 e o intuito desse vídeo é contar para você as experiências que eu tive com Deus e ainda tenho. Depois desse câncer que Deus me curou, em setembro de 2001, então eu me divorciei e fui viver uma vida de solteiro. Um dos meus camaradas que estava comigo na época me disse: olha, vamos passar o ano novo lá em Santos, eu tenho uma cobertura lá, vai ter uma galera enorme, e aí lá para umas 10, 15 para meia-noite a minha mãe vai passar lá com as minhas irmãs e daí a gente fica lá até o dia 3, dia 4. Eu falei: fechado, vamos embora. Nessa época eu fumava 2,5 maços por dia. Comecei com 14 anos de idade, ou seja, então era 14 anos, e comecei a beber com 15. Na minha família não tem ninguém que é alcoólatra, muito menos na minha casa alguém bebia. Mas um belo de um dia eu abri o barzinho que o meu pai tinha, e como ele ganhava muita bebida por trabalhar em empresa, e aí ele ia colocando tudo lá. E aí um dia eu vi um licor de anis azul, e aí disse: eu vou experimentar. E aí começava a pegar de pouquinho em pouquinho, só quando começou a consumir bastante, então eu comecei a abrir outras bebidas. Chegou uma hora que eu não conseguia mais dormir sem tomar pelo menos um golinho pequenininho. Então fiquei 14 anos bebendo todos os dias que eu precisava beber para conseguir dormir. Então, para mim era uma festa. A gente foi então para Santos, e aí ficamos na cobertura dele. Quando deu mais ou menos umas 11h30, a mãe dele chegou com as irmãs dele, e tinha bastante gente, uma galera, todo mundo já estava bebendo bastante. E aí quando deu meia-noite, ela me abraçou e chegou dentro do meu ouvido e me disse: feliz ano novo, Orlando, muita paz, felicidade, alegria e saúde para você. Nesse momento, o mundo parou para mim. Eu não sei explicar até hoje, mas em um segundo eu consegui pensar tudo isso. Primeiro, paz. Nunca tive paz na minha vida. Sempre dinheiro. Sempre a minha vida toda era em cima de ganhar dinheiro, ter uma posição social alta, ter carro, ter moto, tal. E pensei também, felicidade. Meu casamento acabou agora, 3 meses atrás. Estou sozinho, minha família foi destruída. Alegria, só quando estou cheio de cachaça na cabeça, só quando estou nas boates, só quando estou nas gandaias que eu estou feliz. Depois, na hora que eu vou embora ou passa a ressaca, volto vazio de novo. Saúde, quase morri de um câncer há 3 meses atrás. E comecei a pensar, minha vida tá tudo errado. E aí me deu vontade de chorar e vontade de ficar sozinho. E aí eu queria minha casa. E aí falei para esse amigo meu: cara, tô indo embora. Ele falou: que isso? É meio-dia, meia-noite e 15. E eu não tava conseguindo segurar o choro, já tava querendo chorar na frente de todo mundo. E aí acabei descendo da cobertura, peguei meu carro e quando eu saí na rua, todo o trânsito parado. Era 00:30 por aí. E aí comecei a chorar e não sabia porque estava chorando. E fiquei quase até umas 4 horas da manhã ali tentando sair do trânsito. Peguei meu carro e voltei para Cosmópolis, onde eu moro, perto de Campinas. E voltei chorando. E não sabia por que eu estava chorando. Dia 10 de janeiro, 10 dias depois que eu cheguei, né? Eu já chorava das 6 da tarde às 4 da manhã sem parar. Começava a chorar, passava a mão no meu olho, mas não tinha lágrima. E eu achava estranho porque
tinha alguma coisa dentro de mim que queria sair. Aí eu chorava até as 4 da manhã, dormia das 4 às 7, levantava, ia trabalhar, chorava das 8 às 11 no trabalho. E aquilo começou a afetar demais minha vida. Passado um mês, no dia 10 de fevereiro de 2002, eu não aguentei e disse, eu vou me matar. Então peguei o meu carro quando eu saí do serviço, escrevi uma carta para minha mãe, coloquei no banco do motorista e disse, mãe, me perdoa de eu ter me jogado, mas eu não estava aguentando mais viver desse jeito. Não foi culpa de ninguém, eu mesmo não estou aguentando. E aí, parei em cima da ponte, peguei a chave do carro, pus na porta do motorista, parei no parapeito da ponte, e tem uma ponte aqui na minha cidade que ela tem uma descida de pelo menos 1,5 km. Então os caminhões vêm lá de cima e descem na banguela. Então eles passam ali a 90, 100 por hora, e hoje ainda mais, né? Porque os caminhões andam bem mais rápidos. Então eu pensei, a hora que passar um caminhão eu vou pular, porque eu tô tão azarado que é capaz de eu pular e ainda sobreviver. Aí já pensou eu ficar tetraplégico e ainda ter que ter alguém para cuidar de mim e eu ainda nesse estado. E parei ali na ponte, quando eu olhei, nada. Nenhum carro, nada. E aí caiu a ficha, eu disse, mas não é possível? Até para me matar eu tô azarado. Como que pode? E aí, passado uns 2, 3 segundos, eu falei, o que eu tô fazendo com a minha vida? 28 anos de idade, tenho um ótimo emprego, tenho minha casa própria, tenho meu carro. Por que eu quero fazer isso? Aí eu entrei no carro e fui embora para minha casa. Eu tinha tido uma experiência no ano de 1999. Quando eu saí de casa com a minha primeira esposa, nós fomos para encontrar uns amigos na praia. E a nossa vida de casado era um quebra-pau danado. Era relacionamento extraconjugal, era uma bagunça. E aí, nesse 7 de setembro, a gente foi sair, eu coloquei minhas 2 motos na carretinha, e eu tinha um Jeep novo, e aí estava tão calor, que eu estava com ar no último, e estava só de shorts, estava viajando descalço, sem camisa, e aí eu comecei a pensar, comecei a andar devagar com o carro, saindo da minha casa, indo para a praia, e disse, por que minha vida é assim? Eu tenho tudo nessa vida, e ainda me falta alguma coisa. O que é que me falta? E fui andando com o carro a uns 20, 30 por hora, quando eu avisto, num ponto de ônibus, um cara, 2 horas da tarde, com um sol de rachar, debaixo de um ponto de ônibus que não tinha teto. Então ele estava de terno, gravata, com uma Bíblia embaixo do braço, de braços cruzados assim, só que o semblante dele, quando eu olhei, era assim, ó. Ele estava com essa cara esperando o ônibus, uma cara de paz. E eu olhei assim, bati o olho e falei, peraí, o que é aquilo? Como que esse pobre, esse cara desse jeito tá com essa cara de feliz aí, eu com tudo isso tô triste. E aí, quando eu estava chegando um pouco mais perto, fiquei olhando para aquela cara de felicidade e ele me olhou. E nós nos encaramos, na verdade. Eu dentro do carro e ele no ponto de ônibus. E a gente ficou se olhando, o carro foi passando, eu fui olhando para ele me encarando, e eu olhando no vão dos bancos. E quando ele sumiu da minha vista, então, eu olhei para o meu carro, olhei para minha ex-mulher, olhei para as minhas motos atrás no retrovisor, e falei, isso aqui não é para mim, não. Eu quero o que aquele pobre tem, o que ele tem que o meu dinheiro não pode comprar. A partir daí, a minha vida foi uma vida de questionamento. Voltando ao ano de 2002,
Então, eu pensei, a minha vida não tem sentido e tudo que eu faço não adianta de nada, esse vazio não vai embora. Fiz 4 anos de tratamento psiquiátrico e psicológico e de nada adiantou. E eu falei, não é possível. E aí cada vez me afundando mais. Passado 8 dias, eu chego na empresa no dia 18 de fevereiro de 2002 e o porteiro me barra e fala, você vai subir lá com o Dr. Fernando, vai para o ambulatório da empresa que ele quer falar com você. Falei, nossa, vão me mandar embora. Já tinha um bom salário, só chorava, não estava rendendo nada no período da manhã, todo mundo estava vendo eu com o olho tudo roxo, e aí eu chego no médico, sento, a enfermeira fala, senta aqui, o doutor já vem. Sentei, quando ele abre a porta, eu olho para ele e ele fala, e aí Orlando, o que está acontecendo com você? Aí eu comecei a chorar. E chora. E ele falou, tá, eu volto daqui a pouco. Passou uns 40 minutos, eu já estava um pouco melhor. Ele abriu a porta, e aí, dá pra gente conversar? E chora, mais 1 hora. E foi assim até o meio-dia. E ele disse, viu, rapaz, você está descontrolado. Então eu vou te dar um antidepressivo. Chama-se Prozac. Prozac era feito pela empresa que eu trabalhava, uma indústria farmacêutica. E eu tinha ouvido falar que era o antidepressivo mais forte do mundo, que só tomavam pessoas que realmente estavam no fundo do poço. E aí ele falou, rapaz, você vai tomar esse remédio aqui 1 por dia. E eu vou te dar 30 dias de prazo. Se você não melhorar, ou seja, se você não melhorar, nós vamos te dispensar, né? Porque não está gerando nenhum benefício para a empresa. Bom, tudo bem. Saí do Dr. Fernando, fui trabalhar, e agora quem era o meu chefe? O meu chefe agora era aquele rapaz que fez uma oração por mim lá na bomba quando eu estava com câncer. Agora ele era o meu chefe. Então eu aproveitei e disse, deixa eu conversar com esse cara e vou falar para ele qual é a minha situação. E eu cheguei e falei, Elias, é o seguinte, eu tô mal, não sei o que está acontecendo comigo e não tenho o que fazer. Mas a única coisa que eu tenho na minha vida é esse emprego, rapaz. Se eu for demitido, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então o que eu quero pedir para você, por favor, me ajude, tenha paciência comigo. E ele falou, claro que eu vou te ajudar. Só que, cara, é o seguinte, você precisa sair desse buraco, sair desse poço. Eu falei, mas é isso que eu mais quero na minha vida. Mas eu dou tudo que eu tenho, mas eu não consigo. E aí ele disse, eu conheço alguém que pode te ajudar. Eu falei, era tudo que eu precisava. E eu falei, e ele tá disponível hoje? Tá. E o cara, quanto ele cobrar eu pago. Ele cobra caro? Não vai te cobrar nada. Eu falei, de graça? Ele é de graça. E ele tem horário para hoje? Tem. Aí eu falei, nossa, rapaz, me dá o telefone dele. Ele falou, não precisa de telefone não, rapaz. O nome dele é Jesus. Eu falei, eita. Lá vem com essa conversa de crente, vai querer me converter, blá, blá, blá. Mas por outro lado eu pensei, viu, já tentei tudo nessa vida. Tá bom, o que eu preciso fazer? Ele disse, leva essa Bíblia aqui com você. Você vai chegar hoje à noite na tua casa e vai dizer, Senhor, eu te peço perdão dos meus pecados, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu quero ter uma experiência real com o Senhor. Arranca isso de mim. E você vai ver como você vai melhorando. E vamos conversando. Eu falei, ótimo. Quando deu umas 3:30 da tarde, o remédio começou a fazer efeito e começou aquela felicidade dentro de mim. Porque é droga, né? E eu comecei a ficar feliz e o vazio sumiu. E eu falei, rapaz, que Jesus, que nada. Que eu quero é esse remédio aqui. Vou tomar todo dia da minha vida até o dia que eu morrer. Esse remédio me traz felicidade. E aí, gente, comecei a ficar feliz.
e brincava com as pessoas e dava risada. E fiquei super feliz. Deu 6 horas da tarde, fui embora para minha casa e feliz. Quando começou das 7, 7h30, comecei a sentir uma angústia, começando a voltar aquela tristeza. E aí começou a piorar, quando deu às 10 horas da noite, eu já estava sentado dentro do meu guarda-roupa, com a porta fechada no escuro, com medo. Eu sentia medo das coisas. E depois eu fui para debaixo da cama, fiquei encolhidinho e fiquei lá até umas 11 da noite. Daí eu vi aquela Bíblia de cima da mesa e falei, vou falar com o tal de Deus. Falei, Deus, se você existe mesmo, apaga a luz. Apaga a luz, eu quero ver se você existe. Prova para mim que você existe. Eu nunca vi nada. Só todo mundo fala, mas eu nunca vi nada. Aí fui falando com Deus, nada. Aí falei, então faz o seguinte, vou abrir a porta do guarda-roupa. Você fecha a porta do guarda-roupa. Pô, você não pode fechar a porta do guarda-roupa, não vai me curar, não vai mudar a minha vida. E aí foi indo, me irritei com Deus. Falei, você tá vendo? Você não tá afim de ajudar nada, você não quer resolver. E fui e tal, briguei com Deus, falei tudo que eu tinha que falar. E aí a hora que passou aquela raiva, aquele ódio, né? Eu falei, quer saber? Vou chamar o tal de Jesus. O Elias falou para eu chamar o tal de Jesus, eu vou chamar ele. Jesus, se você é verdade mesmo, olha eu aqui, ó. Não aguento mais. Eu não suporto mais essa situação. Eu não sei mais o que fazer. Tá a minha vida na sua mão. Tá na vida na sua mão, eu quero melhorar, arranca isso dentro do meu peito. Eu não aguento mais esse vazio, eu não aguento mais acordar e dormir como só esperando o dia de eu morrer. Então, minha vida está nas suas mãos, muda. Aí fui falando com Jesus, comecei a chorar um pouco, dormi. Quando acordei no outro dia, pensei, opa, Jesus vai me curar, né? Mas quando eu acordei pior do que os outros dias. Desde o dia 1º de janeiro de 2002 até esse dia 18 de fevereiro de 2002, eu nunca tinha ficado tão ruim. E falei, o quê? Esse tal de Jesus não vai me curar nada, não. Eu vou passar a mão no remédio. Esse remédio vai me curar. E o Elias tinha dito para que eu entregasse minha vida na mão de Jesus e largasse o remédio. E aí eu tomei o remédio, comecei a tomar banho, e quando eu estava quase finalizando de me trocar para ir para o trabalho, eu comecei a escutar uma voz que era a minha voz falando no meu ouvido. Abre a Bíblia, abre a Bíblia, abre a Bíblia. E eu falei, opa, quê? Tomei o remédio, virei crente agora? Falei, que abre a Bíblia, tá louco? Mas a minha cabeça ficava assim, ó, toim, oim, sabe? Eu ficava, doía a minha cabeça e eu só ouvia a minha voz falando, abre a Bíblia, abre a Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia, joguei em cima da cama e falei, Deus, hoje eu vou te dar a sua última chance. Se você falar comigo, eu vou largar e mudar minha vida inteira. Se não, sai da minha cabeça. Para de me perseguir. E aí eu fechei o olho, abri a Bíblia, pus o dedo em cima de um versículo que é Lucas capítulo 6, versículo 46, que diz assim, por que você me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu te mando? E aí minha perna deu uma bambeada e pensei, nossa, Deus falou comigo. Realmente Ele falou para que eu largasse o remédio, para que eu entregasse minha vida na mão de Jesus. Eu não larguei, tomei, desobedeci e não fiz o que Ele mandou. Na época ainda não tinha celular, então quando deu 8 da manhã eu liguei para o Elias. Falei, rapaz, eu acho que o tal de Deus falou comigo.
Eu abri a Bíblia, aconteceu isso, 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 e eu tô com a perna mole e não consigo nem andar, rapaz. Ele falou, não, tranquilo, fica aí na tua casa hoje, mas assim, converse com Deus, converse com Deus, fala o que você tem que falar e faça uma oração, leia aí a Bíblia, aproveita o seu dia hoje. E aí eu falei, ok, fiquei em casa nesse dia e falei para Deus, Deus, é o seguinte, eu vou te dar 30 dias para eu ser uma pessoa diferente. Em 30 dias eu quero que o vazio suma de dentro de mim. Mas é o seguinte, eu vou fazer tudo que esse Elias me mandar. Se ele falar, vai na igreja, eu vou. Se ele falar, lê a Bíblia, eu leio. Se ele falar, faz oração, eu faço. Se ele falar, dá dinheiro para o pastor, eu vou dar. Eu vou te dar um prazo de 30 dias. Eu quero ter uma mudança. Eu quero acordar e não ter mais esse vazio, não quero mais ter depressão, não quero mais chorar e nada, mas vou fazer tudo o que ele mandar. E aí voltei a trabalhar no outro dia e comentei isso com ele. Ele falou, olha, o que eu vou falar para você vai com a gente na hora do almoço estudar a Bíblia, e daí a gente volta e trabalha, e se você quiser, você vai na igreja com a gente no final de semana. Eu falei, tá bom. E aí fui no primeiro dia, e ele começou a falar da Bíblia e eu comecei a dar risada. Falar, nossa, que Deus fez Adão e Eva. E comecei a dar risada e achar tudo muito estranho. E ele falou, não tem problema, ache, questione, pergunte, você está certinho mesmo. E aí comecei a aprender da Bíblia, mas comecei a piorar. Agora eu chorava das 6 da tarde às 4 da manhã sem parar, dormia das 4 às 7, chorava das 8 às 11, ia almoçar, ler a Bíblia com eles e chorava da meio-dia às 3. E fui piorando, mas não tomava mais o remédio. E assim foi por 29 dias, cada dia pior que o outro. Mas eu falei para Deus 30 dias, então eu preciso aguentar até o 30º dia. Quando chegou no 29º dia à noite, eu cheguei em casa e pensei, o que eu fiz da minha vida? Eu fiquei 29 dias acreditando nesse Deus que não mudou nada, só me deixou piorar. A minha vida só foi para trás. Eu achei que o tal de Jesus ia me curando dia a dia, mas não, pelo contrário, me abandonou nesses 29 dias. O que eu fiz? Eu podia ter bebido, fumado, saído com a galera, e eu fui atrás desse negócio de Bíblia. Eu sou um derrotado mesmo. E comecei a chorar de arrependimento. E eu falei, 29 dias só fazendo tudo certo e não adiantou de nada. E fui dormir e falei, Jesus, realmente isso aí é conversa para boi dormir e o boi aqui vai dormir. E aí, gente, deitei no 29º dia totalmente decepcionado, já com planos do 30º dia de voltar com meu cigarrinho, as minhas gandaias, e tentar melhorar mesmo, talvez comprar o remédio novamente e dormir. Dormi no 30º dia de manhã, quando eu levanto sentindo paz, não senti mais o vazio, não tinha mais vontade de chorar, não queria mais morrer. E falei, o que está acontecendo? Que felicidade é essa? Alguma coisa vai acontecer. Que felicidade de quem tem depressão, essas coisas, dura pouco. E aí fui trabalhar, mas sentindo aquela alegria, o vazio sumiu, passou durante o dia, não senti vontade de chorar, e a turma me olhando, porque era um chorão, né? Chorando das 8 da manhã às 11, almoçava, chorava das 11 às 3 da tarde. Todo mundo na empresa via aquilo, empresa com 800 funcionários. E eu lá sorrindo e achando estranho. E falei pro Elias, falei, cara, aconteceu isso. Ele falou, então, você não pediu 30 dias? Você tá curado? E aí, gente, foi indo. Fui melhorando e paz e alegria e sumiu o vazio dentro de mim. E quanto mais eu conhecia a Bíblia, quanto mais eu estava no meio dessas pessoas,
eu estava mais feliz e aí eu estou até hoje. Esse mês é um mês de abril de 2022. Essa história aconteceu em 20 anos atrás. Nesses 20 anos é só de felicidade e alegria, é só de paz e tranquilidade. Nunca mais tive vontade de chorar, nunca mais tive depressão, nunca mais tive problema com a minha saúde, com o meu câncer, sabe? Estou livre, liberto, e eu só tenho a agradecer a Deus. Quem fez isso por mim não foi a Bíblia, não foi a religião, foi a Bíblia. A religião, a pessoa que serve a Deus, ela te ajuda e te ensina, e aí você vai conhecendo a cabeça de Deus e vai vendo Deus a cada dia, a cada hora, a cada situação trabalhar na sua vida. E eu tenho muitos testemunhos do que aconteceu comigo depois disso. E eu gostaria que você me acompanhasse para estar aprendendo e vendo outros vídeos com outras experiências na minha vida. Esse vídeo e esse canal não é para te converter a nada, não é para você ir na minha igreja, que é a única certa, não. Eu quero que você me conheça e que você veja como na vida de pessoas simples, pessoas que não tinham crédito nenhum com Deus, na minha cabeça, lógico, né? Começa a ter uma vida e uma experiência diferente. Como é viver a vida com Deus? Eu sou aquele bitolado, né? Eu sou aquele que agora quer enfiar Deus na cabeça de todo mundo. Quem sou eu? Então vá acompanhando, conheça mais da minha história, porque eu tenho certeza que o que Deus fez comigo quer fazer com você. Quer que a partir de hoje você tenha uma vida diferente e seja uma pessoa feliz. Porque é para isso que você está vivo, para curtir o restinho da vida que você tem, mas não para viver numa vida de angústia, tristeza, depressão, fundo do poço, enchendo a cara para passar os seus problemas. Todo mundo tem problema, mas existe um Deus que é maior do que todos. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E eu tenho certeza que Deus tem grandes planos na sua vida, assim como teve na minha.